Gustavo Henrique, você que fica tirando bola pro cara ganhar 4 milhões lá, cuidado, hein? Vai dar uma Silvia mais. Ele é tão bom como estão falando aí. Por que ninguém quis ele? Não, é que- Ele tinha umas 4 propostas lá. O Galatasaray ele quis vir pra também cá. queria. Ele quis vir pra cá. Não, ele, na O verdade, Corinthians tá pagando o salário de Papai Arábia, Noel cacete, vem aí né? dia 31 de Ele- dezembro. Mas Mas paga o estádio, paga um monte de... Se for ter que Marlene, falar que paga tem lá que o Juventude pagar... de lá, o seu Meu Marlene. amigo, se for ter que falar Paga que lá, vai paga pagar, lá, mano, imagina. nós vamos ficar aqui até amanhã pra falar do teu time. Quem vai Então, pagar assim, o estádio é a torcida, tá? Você seu imagina. Comete? Então vamos lá. É. Mais um jogador pro Corinthians, hein? André Carrillo, que fala? Careide. Carídio. Carrillo. Carrillo. Desembarcou em São Paulo hoje para fazer os exames, né? E assinar com o Corinthians. 33 anos, o meia peruano, né? Eu não sei quanto tempo de contrato. Eu procurei informação. 2 anos. 2 anos. Acho que são 2 anos. 2 Pelo que anos. falavam inicialmente, eram 2 anos. 2 anos, né? Quantos anos tem? 33 anos. 33. O meia peruano. E mais um Vamos falar que é a jogador. idade de Cristo, então. Mais um jogador aí, ó. médico. Mas, ô Motinha, o Carídio, que você mencionou aí, é um cara que tava jogando no mercado árabe, passou lá pelo Al Hilal, tava num outro clube árabe lá que eu não sei exatamente qual é, mas ele já passou aí também por Benfica, por Sporting, por Watford. Então acho que tem, pelo menos eu não conheço o cara, Lele, mas é um cara que já teve histórico em outros clubes aí, em Portugal, Inglaterra. E ele, mano, Tem rodagem. ele veio indicado pelo Ramon, né? Que ele jogou com o André. Isso, o o Ramon André foi jogou com técnico ele. dele lá. E Puta, indicado- 10 anos atrás. Arábia Então Saudita. foi indicado por ele. E mais um jogador aí pode pintar no Corinthians, né? Agora vamos ferrar, vamos lá. Leivin Kurzava. Acho que é Kurzava. Mas que Lateral curso? esquerdo Que de curso? 32 anos, que estava livre no mercado aí desde a saída do Paris Não é Saint-Germain. Kurzawa, ô Motinha? Kuzawa? Acho que é Kurosawa. Kurosawa. Não, Kurosawa era o cineasta do momento. É Kurosawa. Ele tava livre no... Ele jogava no Paris Saint-Germain, né? Aí foi oferecido... Esse cara tinha no ao videogame, mano. foi oferecido, né? E aceitaria um contrato até o fim do ano. A questão toda, mano, Lelê, é que ele jogou 8 jogos em 3 anos. Em 3 O anos. quê? Que é isso? Como 8 assim? jogos só em 3 anos, porque ou ele não era Não, escolhido... mano, E ele andou não sei se você lesionado. tem uma informação diferente, mas me falaram que ele foi oferecido, mas não interessou muito o Corinthians, não. Acho que eles sabem, né, que o Corinthians estava precisando mesmo, está precisando, aliás, de lateral esquerdo. E aí, como ele é mais um desses jogadores, né, que tá sem contrato aí por ter rescindido e tudo mais, poderia ser a oportunidade, mas parece que não agradou a diretoria, mano. Olha, eu vou te falar, Lele, pelas últimas partidas que o Bidu fez, eu acho que vale a pena mantê-lo lá. Bidu. Olha o que eu tô falando, Deus, me desculpa, Não, Deus. mas como ala, o Bidu, ele vai ok, né? O problema é quando tem que jogar na linha de 4 ali. Mas pra trazer um cara desse, tem que manter o Bidu mesmo, mano. Você tá Porra. louco, velho. Ô, RG, senão é mais um encostado lá, é mais imagina. um encostado que vai ganhar na mas teta aí ele do aceita o Corinthians, contrato até mano. o fim do ano só, mano. É claro que o Ah, cara Motinha, isso é aceita- prêmio de Mega Sena. Um cara desse que tá lá, RG, escanteado, ele chega aqui pedindo no mínimo 700 Porra. pau, juntando tudo aí. Ô, você não quer ganhar 700 pau até o final do ano? Eu gostaria. Caralho. Ó, o De Paulo mandou um áudio aqui. Falou, pô. o que ele Quem? falou? O De Paulo, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ô Mota, sua anta é Kursauá, animal de seio. Nossa. Primeiro Nossa. que esse idiota não tá nem aqui, Kurosawa. né, pra se intrometer. Não devia ter áudio dele, né? Por quê? Porque ele não tá aqui presente, mas ele só quem corrigiu, participa. corrigiu. né? Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo o corrigindo, É programa. um lixo, né, velho? Não, mas corrigiu. Ó, Cara, é um- vamos falar Calma. do Memphis Depay, né? Depay, né? É Depay. Pra mim, em inglês é Faz. Depay. Aí, ó. Não, Chegará mas, aqui, mas ele não é inglês, ele é holandês, cacete. Ele chegará quarta-feira, né? O Fabio Soldado foi Peraí. até lá pra se... Deixa eu fazer um Pode negócio. deixar eu dar nota? Deixa eu fazer um negocinho aqui, peraí, primeiro. Em Exorciza. nome do Pai, do Exorciza. Filho, do Espírito Depay. Santo. Ah, que é isso? O pessoal tá assistindo, seu maluco. Amém. Pode seguir agora, que agora você não vai errar mais nenhuma. O Depay. Vai. O Fabio Soldado foi até lá, né, para assinar o contrato e vai acompanhar os exames que foi feito lá no continente europeu, né? E ele chegaria quarta-feira e provavelmente será apresentado, né, mano, Lelê, na sexta-feira. Porque quinta-feira tem jogo do Corinthians, né? Um jogo importante pro Corinthians. Não, mas, né, ô Motinha, se ele chegar na quarta, que ainda tem uma expectativa dele ser apresentado até no jogo contra o Juventude. Apesar dos mais otimistas até entenderem que ele poderia até ser inscrito hoje, caso o Corinthians quisesse utilizá-lo na semifinal da Copa do Brasil. Mas aí acho que não devem Mas ter é só pra próxima feito... fase, né, mano?
Então, seria. Semifinal. Não contra o Juventude não daria, Mota. Ele vai chegar na quarta e jogar, não tem isso. Sei lá, os jeitos que os Eles caras estão. estão correndo contra o tempo, né, mano? Tem até às 19 horas, ou seja, mais 1 hora só, Então, para acho escrever difícil, não né? só o Depay, como o André Carrillo também, para a Copa do Brasil, para E o semifinal. Carille eu acho né, mais do próximo fácil, né, fase. Lelê? Porque já É, tá já aqui. tá aí. Tá aqui, Enfim, já agora sei. o Eu Depay, acho que o mano. Depay também, eles estão tentando desde manhã aí, né, que o Fabinho foi para lá e os advogados trocando documentos, mas não sei se vai ser possível. Vamos esperar Afinal, até às 19. Lelê, Parece quero- que quem foi junto com o Fabinho Soldado, ô Motinha, É. foi a médica do Corinthians, a doutora Ana, porque o Depay ia fazer Todos os os exames exames aí lá, né? com uma equipe médica dele, inclusive indicada por ele, mas o Corinthians ele teria um representante, no caso, acho que foi a doutora Ana Carolina, que foi junto Isso. com o Fabinho para poder acompanhar. Pra ver se não tá Mano batido. e Lelê, Tem vocês que acompanhar, esclareçam. né? Vocês esclareçam, porque tem um monte Ah. de gente falando aí dos valores do Depay aí. Afinal, quanto que vai custar esse cara ao Corinthians? A conta Na de 3 verdade- conto por mês, pelo que falaram. 3,5 70 pau, Conto ou 3,5? 2 anos. 3 conto ou 3,5? Então, 3,5. Então, Domênico, o que falaram, e aí basta fazer uma conta, é que essa contratação giraria em torno de 70 milhões, 35 ao ano. 35 ao ano dá 2,9. É que ele fez algumas exigências aí, ele vai querer uma chefe de cozinha trabalhando com ele. mais. Mas É o, ela não vai brasileira, ganhar, ela não vai ganhar. o Alex Ela Atala. não vai ganhar salário de jogador, mas eu acho que dentro das outras coisas que ele vai pedir, Domênico, morar num condomínio fechado, talvez um carro, algo do tipo, não vai bater esses 300 ou 500 mil a mais que estão falando. A conta, pelo menos inicial que falaram, Lelê, era 70 conto em 2 anos. Então, eu acho que não chega a 3,5, mas seria 3 e pouquinho, mano. 3,100, 3,200, alguma Caraca, coisa é muito assim. dinheiro, É hein? grana. Só que, eu também acho, mas a questão assim, que o Corinthians está contratando o Depay confiando, né, na sua patrocinadora, porque no contrato com a patrocinadora, com o Master, já estava previsto esse gasto, né, de 57 milhões para uma contratação midiática e tudo mais. E aí, na divisão desses valores de salários com luvas diluídas, já que daria esses 3 milhões e pouco aí, o Corinthians conta o quê? Que 2 milhões é de cargo da patrocinadora. E 1 milhão e pouquinho é de responsabilidade do clube, do Corinthians, que seria até menos do que paga, por exemplo, pro Coronado, pro Yuri Alberto, né? Enfim. Só que o Corinthians está depositando toda a confiança de que esses 2 milhões vêm de uma patrocinadora que está num certo momento difícil, né? Agora enfrentando as investigações, e vamos ver o que vai acontecer a respeito disso aí. Mais um, hein? Então, mas, ô Lelê, esse lance de tipo, por mês vai me pagar X. O que consta em contrato é 57 milhões para fazer a contratação de um jogador impactante. Nesse caso, eu não sei qual que é a estratégia do Corinthians de solicitar essa grana à vista, enfim, mas é o que deveria acontecer. Porque você não pode ficar na mão de um patrocinador. É o que deveria parcelado, ocorrer. mano. Parcelado Então, por Lembra mês. da Tausa também, Lelê? Mano, Caramba. Sim. Não, mas aí que tá. A É por diferença isso da que- Tausa. Então, mas a diferença da Tausa, o Marcão, é que houve uma recomendação do departamento jurídico do clube para que não assinasse o contrato por falta de provas e garantias. Provas não, garantias bancárias, inclusive, garantias que foram solicitadas pela empresa, foram solicitadas pelo Corinthians à empresa e não foram apresentadas. E aí o ex-presidente, aquele incompetente do Duílio, ele pegou e falou: pode assinar que eu banco, pode assinar que eu confio. E aí foi que deu toda a merda. No caso dessa atual parceira do Corinthians, o Marcão, eu espero, ainda mais diante de todo o ocorrido e por tudo que o Augusto falou contra o Duílio a respeito desse caso da Tausa, que ele tenha pedido todas as garantias e que essas garantias elas sirvam para que o Corinthians esteja amparado juridicamente, inclusive, se precisar executar o contrato. Porque da mesma forma que o Flamengo está usando a Brax, que é a empresa que o Corinthians assinou de placas de publicidade para receber o Mateuzinho, já que o Corinthians não pagou, e o Flamengo está certo em fazer isso, você tem que usar suas garantias. Você executa a empresa que está ali como garantia no contrato, fala: o que você tem para pagar para ele, você paga para mim, porque ele está me devendo e não pagou. E é o que vai acontecer no caso da Brax. Agora, com relação ao atual parceiro, eu acho que esse negócio de tipo, inclusive, Lelê, a FIFA nem permite esse vínculo de tipo,
a empresa vai pagar 2, eu pago 1. É tudo na Sim. conta do Corinthians, não se der um pau lá na... Eles colocam É o no Corinthians que patrocínio, responsabiliza. no valor mensal do patrocínio, né? É muqueado, mas é o que acontece. Agora, Aguardemos, fica uma então. pergunta a ambos, os dois corintianos. Esse jogador, ele é uma contratação impactante pelo futebol dele ou pelos valores? Acho que as duas coisas, RG. A gente tá falando Eu nunca do ouvi segundo falar maior desse cara. artilheiro da... Eu sou ignorante. Não, RG, Eu sou jogava ignorante. Não. Não, Então, mas velho, é que já os grandes tá velho, momentos né? dele... Os grandes momentos dele, o RG, eu acho que o grande último momento dele mesmo foi lá no Lyon, quando ele jogou na França. Mas é um jogador que já passou pela Inglaterra. É um jogador que, inclusive, na artilharia da seleção holandesa, RG, ele só tá atrás do Van Persie. Não, mas É um cara que tá à frente de Van Nistelrooy, é um cara que tá... futebol recente, Maurício? Não. Então, recente, a não. última Ele jogou passagem a dele Euro não foi mês boa. passado, né? Ele jogou pela Holanda a última Euro. Então, mas ele é um cara meio Rames Rodrigues, né? Ele tem se destacado mais na seleção do que nos clubes ultimamente. Porém, é um cara, RG, que tem potencial, é um cara que tem futebol. Tudo É um bem, cara eu que, não inclusive, conheço. até em termos de artilharia, como eu tava falando, é um cara que tá à frente de Van der Vaart na Holanda, tá à frente de Van Nistelrooy, tá à frente de Robin. Porque, Então, em termos a de única coisa artilharia, só que- tá atrás do Van Persie. sinceramente, É um cara que Dudu, vai encher de fazer gol aqui. Pra E mim- já briga pela artilharia. então, Não sei quando ele estreia, mas vai brigar pela pra mim é artilharia do brasileiro. impactante pelos valores, velho. Então, RG, o que me estranha nessa contratação, além de valores, né? São muito altos aí para um time que tá quebrado. Ai, o Corinthians é rico. falido. Não, mas Corinthians é é rico, verdade, falido, é verdade. Eu não tô mentindo. Se eu tivesse mentindo... Inclusive, dá um eu não tô recadinho pra sua mentindo. presidente que tava falando direitinho pro Corinthians aí. Manda ela pagar o Juventude que ela não pagou lá também. Pera. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Tá, cidadão? Mas paga o estádio, paga um monte de... Se for Ai, ter que Margarita, falar que paga tem lá que o Juventude pagar... lá, o seu Meu Margarita. amigo, se for ter que falar Paga o que lá, vai paga pagar, lá o mano, Juventude lá, nós vamos Comédia. ficar aqui até amanhã pra falar do teu time. Quem vai Então, pagar assim, o estádio é a torcida, tá, Você seu imagina comédia? o vai pagar Ranieri sim. agora? Fica esperando. Hã? Ranieri, saindo do CT lá agora, ouvindo as manchetes do Mota, né? Vendo que o cara vai ganhar 4 pau por mês. É isso que eu fico imaginando. Né? Aí o Pode cara, causar uma vou ter que ciumeira, correr né? pra esse cara 4 aí. pau não, é 3 conto, otário. Viu? Não é não. É 3 3,5. conto. É Que eu quase fiquei 4 sabendo cruzeiro. é 3,5. É. 3,5. Mas você é o sabe contador que é do mais. clube? Você é contador sabe do que é clube? mais. Não, no balanço Você eu já esqueceu sei. de baixar. No Isso que é baixar. balanço Tá a gente segurado vê. aí, João. Ó, Ó. você dá um toque. Gustavo Henrique, você que fica tirando bola pro cara ganhar 4 milhões lá, cuidado, hein? Vai dar uma E ciumeira. digo mais, tá. e digo Ah, mais. tá. Tem Esse duas monte coisas, de né? bagre aí, ó, só fizer esse monte de bagre que pode se incomodar se o cara vai chegar ganhando 3 conto e pouco, é por causa dele que vocês não vão brigar pra não cair. É por causa dele que vocês vão ganhar bicho, que o Ou Corinthians vai vai cair, vencer né? agora. Tá pondo essa fé Tá? toda Ou nele, vai mano. cair, hein? Não Cara, é bem vai assim, cair não. junto. É o Ronaldinho, o cara. Não, é brincadeira. Já tivemos como se exemplos no fosse. futebol brasileiro que os caras se enciumaram. Isso é verdade. Pode acontecer, pode não acontecer. O que me Tomara, né? estranha que eu ia falar, senhor Bento, é o fato de ele não estar lá ainda. Onde? De não ficar lá na Europa. É. Se ele é tão bom como estão falando aí, por que ninguém quis Não, ele? Mas na ele verdade, outra teve coisa proposta. que- outra coisa Ele Ele que teve queimou proposta largada. do Sevilha. Não, ele queimou É, o largada. Sevilha não né? Essa consegue aí pagar não o foi. Corinthians paga Proposta, hoje. Eu sei a ele proposta tinha dele. umas 4 propostas lá. O ele Galatasaray quis vir pra também cá. queria. Ele quis vir pra cá. Não, ele, Não, na o verdade, Corinthians tá Aí pagando o salário de Papai Arábia, Noel cacete, vem aí né? dia 31 de Ele- dezembro. Mas, ô Não, seu Domênico, você Bento, acha que o deixa- Sevilha tem a condição de Teve pagar a Arábia mas peraí. Saudita também proposta. Ô, Domênico, quanto tá o Nossa, euro? Arábia Quanto Saudita. tá o euro? Vamos lá. Sim, tô o falando euro tá todas que 5 pau. teve, ué. É ruim Mas vamos na lá, o Arábia, euro né? tá 5 conto? 6 Vocês pau acham e que o pouco. Sevilha, Domênico Gato, você acha que o Sevilha tem a condição de pagar 700 mil euros hoje? Não tem. Não Então, paga. o Brasil E o hoje, Corinthians tem Domênico, como isso que eu tô pagar falando a verdade. 3,5. Não, o Mas é Corinthians que não, tá, mas Domênico, patrocinador, é o né? salário que estão falando. É o salário que estão falando. E Uma é o coisa é que prometer. reza no contrato. Então, se mas ele aí- vai receber ou se ele não vai receber, Tudo bem. mais pra frente ele vai ter que ganhar. Isso. Ele vai ter que ganhar. Se tiver em contrato, Domênico, ele chega na FIFA com o contrato, o Corinthians vai ter que dar nó em pingo d'água pra pagar o cara. Só Isso aí, quando estamos, você só faz um estamos contrato, dizendo... Ele Calma, tá gente. vindo com um Calma. salário europeu. E outra, a Arábia Saudita parece que a proposta até era maior, só que ele não quis ir pra lá por conta da seleção, que o técnico já falou que não ia convocar atletas que estivessem em ligas aí menos Competitivas. disputadas, competitivas e tal. Tanto é que eu achei que ele ia recusar a proposta do Corinthians também, porque ele não queria vir por não querer vir pro Brasil. Acho que eu até falei na quinta-feira aqui no Estádio 97. Eu não acredito que venha por conta disso. Só que parece que ele costurou lá, né? Tanto é que a Holanda jogou ontem contra a Bósnia e ele estava no jogo lá. Parece que ele costurou com o técnico, falou: ó, no Brasil a liga é mais competitiva do que a Arábia Saudita.
Saudita e outros lugares, não sei o quê, enfim. Ter mudado em alguns momentos. Mas, querendo ou não, mesmo com muitos desfalques, o Tite continua tendo boas opções. O Gonzalo Plata é uma baita opção. É um jogador de seleção equatoriana. A verdade é essa, é um jogador extremamente habilidoso. Luiz Araújo é um bom jogador. O Bruno Henrique é um bom jogador. O Gabigol, embora esteja vivendo o pior momento da carreira, também é bom jogador. Inclusive o Gabigol, que sempre reclamou de falta de minutagem com o técnico Tite, agora ele não vai poder reclamar disso. Só depende dele. Agora chegou o momento para o Gabigol chegar e abraçar a causa. A verdade é o seguinte, se ele vai continuar ou não, mas é o momento dele se valorizar novamente pro futebol brasileiro. Porque se ele quiser fazer um bom contrato com uma futura equipe, agora é o momento. É verdade. Ele vai ter que fazer boas partidas, ou pelo menos tentar fazer, mostrar algo que ele não mostrou em um passado recente. A grande verdade é que a maior característica sempre do Gabigol, né, Pedrosa, foi sempre a coragem dele. Ele, tecnicamente, é um bom jogador e a gente sabe disso, isso é incontestável. Mas ele se transforma em um dos maiores ídolos da história do clube do tamanho do Flamengo com a coragem que ele tem. Ele é um jogador que, até muito pouco tempo atrás, o rival, que aí eu tô falando de mim, de você como vascaíno, quando a gente olhava, o Gabigol vai entrar, ou é o... Cara, esse cara vai fazer um gol, cara. Vai ver só. Porque a gente tinha uma certeza, porque ele tinha essa coragem, ele tinha essa capacidade de quanto mais críticas ele sofria na arquibancada do time adversário, mais ele performava. E essa característica dele, nessa temporada, ela sumiu. Talvez pelos problemas que a gente sabe que o jogador enfrentou em questão do doping e tudo mais. Mas ele precisa entender que ele precisa resgatar de novo esse Gabigol. E a oportunidade é agora. Deus está mostrando, assim, uma oportunidade para ele que é surreal essa oportunidade. O que o Vene traz, como o mercado enxerga hoje o Gabigol? Um jogador que tem um problema com doping, e a gente não sabe qual é o futuro dele. Um jogador que tem um salário alto, porque ele merece, fez por onde. Mas, no momento, qual time hoje pagaria o salário pra ele, que é um salário grande? Vários. Vários? Vários. Eu não acredito nisso, tá? Ou pelo menos iriam prometer. Já tentaram, né? Já. Você acha que o Cruzeiro não tem interesse no Gabigol? Tem. Você acha que o Palmeiras não tem interesse no Gabigol? Mas o que eu quero te perguntar... O Corinthians não tem interesse no Gabigol. Talvez eu não me expressei bem. Eu não tô tirando o valor do Gabigol. Ponto eu tô dizendo o momento da dele. carreira dele. Exato, é isso que eu tô falando. É a pior fase da carreira dele. Vamos lá, o Palmeiras fez uma proposta pro Gabigol de pré-contrato. Eu não sei qual foi o valor do salário. Exemplo, X. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O próprio Palmeiras fala isso publicamente. Ofereceu um contrato de 3 anos ao Gabigol para ganhar X. Só que nessa reta final, se ele mete muito gol e se destaca, o próximo clube vai oferecer 2 vezes 3x. Entende o meu ponto? Claro. Porque o que o Palmeiras ofereceu foi porque ele fez até agora. E não porque ele está fazendo. A história que ele já construiu, ninguém tira dele. Agora, se ele se valorizar novamente, ele pode exigir um contrato mais longo, exemplo, de 5 anos, e um salário maior, luvas maior. Esse é o ponto, entendeu? Ele pode ganhar mais se ele se destacar. Ou continuar nessa fase que ele está e abraçar o próximo contrato dele, que provavelmente não vai ser do valor maior do que se ele se destacar agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Com certeza. Esse é o meu ponto. Não concorda? Mas isso é natural, cara. Olha só, o Gabigol é um jogador que se adaptou durante a carreira inteira dele. No Santos, ele chegou a ser ponta direita. O Gabigol surge como um jogador habilidoso, um jogador veloz, um jogador que parte pra cima e que mete gol também. Quando ele chegou ao Flamengo, ele continuou sendo esse jogador. Tanto que ele no Santos foi artilheiro da Copa do Brasil, foi um jogador que já tinha artilharias no seu currículo. No Flamengo, ele conseguiu se tornar um cara eterno, porque ele não só tinha essa velocidade, essa habilidade, mas o senso de posicionamento do Gabigol, e talvez até mais do que a coragem, na minha opinião, seja a principal característica dele. O Gabigol fazendo facão quando ele tá bem fisicamente, quase nenhum jogador no Brasil faz o que ele faz. Ele é um cara extremamente decisivo. Então ele se notabilizou pelo esse poder de decisão. O ponto é, fisicamente o Gabigol consegue ser aquele jogador que ele já foi? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele continua sendo o Gabigol, inteligente, tecnicamente bom jogador? Continua, mas o futebol hoje te exige demais. Se você não está 100% das suas condições físicas, você não consegue entregar o que você conseguia antigamente. E você sabe, todo mundo aqui sabe, que o Gabigol teve um problema, não só na temporada passada, que ele fala sobre isso, da lesão que ele teve, que ele jogou lesionado e até se arrependeu por essa situação, mas nesse ano também ele não se preparou como um atleta normal, porque ele teve um tempo muito grande de inatividade por conta do doping. Então, meu
ponto aqui não é sobre a personalidade de Gabigol, sobre se ele vai entregar, se ele não vai entregar. O Gabigol fisicamente tem condição de ser o Gabigol que a gente acha que ele pode ser, que a gente, digamos assim, acha que o salário dele vale pra ser, é ele que tem que mostrar isso pra gente. Porque a verdade há 1 ano e meio, o Gabigol não mostra ser o Gabigol que a gente conhece. Esse é o ponto. Não, a gente tá no mesmo pé, então, porque hoje o Gabigol é uma incógnita. É uma então, incógnita. mas é isso que eu tô falando, gente. Eu gosto muito Quando dele, eu falo da mas aí coragem, tem a outros coragem pontos. não é uma valência Sim. na parte física. Mas quando eu digo a coragem, eu digo todas essas qualidades físicas que ele tem, que eu entregava essa capacidade de querer e poder. Sim. Porque eu posso querer e posso não poder, correto? Ele não tem mais não é que ele não tem mais a coragem, mas a gente vê o Gabigol entrar e a gente não vê mais, por exemplo, ele sendo altamente decisivo. E eu acho que a minutagem pode estar influenciando nisso, a parte física principalmente. Sim. Então, assim, quando eu falo da coragem, eu falo da principal característica dele, porque era aquele Antes perfil da do última Gabigol, lesão, né? o Gabigol estava crescendo de rendimento. Ele fez jogos importantes pro Flamengo, deu assistência, fez gol de pênalti. O que aconteceu? Numa sequenciazinha, outra lesão. Sim. O que me garante que ele vai continuar tendo a sequência? Isso sem ser titular, sem jogar 90 minutos. Então, assim, quem tem que mostrar pra gente que ainda é o Gabigol, é o Gabigol. Exatamente. E a oportunidade agora. Inclusive, se você parar e analisar, fisicamente falando, o Gabigol de 2019 e o Gabigol de hoje, a versão, eles são jogadores totalmente diferentes, olhando assim a parte física. Mais jovem também, né, Vini? Não, sim, claro, isso conta bastante. Mas o que eu tô querendo dizer é o Gabigol muito mais forte hoje. Antigamente não, eu senti o Gabigol mais fino, mais seco e mais veloz. Hoje em dia não, ele... Não estou fazendo uma crítica dizendo que ele está acima do peso, mas a parte física dele mudou bastante. Ele não tem mais a mesma intensidade que ele tinha em 2019 e até mesmo em 2020, porque, cara, o Flamengo foi campeão brasileiro porque o Gabigol pegou a bola e falou, eu vou jogar muita bola. E jogou muita bola. E só para finalizar, o Gabigol sempre foi um jogador criticado pela questão, o Gabigol perde muito gol. Só que o Gabigol perdia gol e gerava o dobro de chances de gols. Perfeito. Por conta do quê? Da velocidade, do senso de posicionamento, de como ele se colocava dentro do jogo. O Gabigol de hoje, eu não sei se ele consegue fazer isso. A verdade é que qualquer atacante, em algum momento da carreira, ele vive uma transição difícil. O Bruno Henrique vai viver essa transição agora. De questões físicas que talvez uma idade te entrega e um pouco mais velho você não entrega. E aí o Fred brinca assim, ele fala... Tinha uma hora que eu acho que tem uma entrevista que ele fala, eu tava correndo, parecia que os garotos estavam de moto e eu tava a pé ou de bicicleta, porque realmente tem uma hora pro atacante que eles vivem esse momento. Quem eu sou agora taticamente? Eu não tenho mais alguns recursos que a minha juventude me entregava. E aí entra um debate e até uma questão pro jogador começar a se redesenhar e se redescobrir. Eu falei até isso com o Pedrosa ontem, quando a gente estava indo embora. O Bruno Henrique vai mudar de posição, vai viver essa transição. É natural. Muito boa notícia, nação. Arrascaeta voltando aí a atuar com a camisa do Flamengo, voltando de recuperação de uma lesão. Não só o Arrascaeta, mas como outros jogadores, mas o fato é que o Flamengo estava muito carente de alguém ali na criação. A gente estava tendo muita dificuldade para criar as jogadas. E agora, com a volta do Arrascaeta, tomara que isso seja sanado, esse problema seja sanado. Infelizmente, o De La Cruz ainda não está disponível, ele ainda não conseguiu se recuperar totalmente e vai ser poupado, vai ser resguardado para jogar contra o Vasco na rodada do Brasileiro no domingo. É até uma boa que ele chega 100% para jogar um clássico que, apesar de fases dos times, fase do Vasco, fase do Fluminense, Botafogo, clássico é clássico e a gente não pode menosprezar. E sobre a contratação do Depay, para a gente fechar, o Domênico tocou num assunto muito interessante. Por que o Memphis Depay não fez os seus exames aqui no Corinthians ou em algum médico, em algum hospital indicado pelo Corinthians, mas quis fazer lá em uma recomendação dele mesmo? Muito estranho essa situação. Normalmente quando acontece isso é porque o jogador ele tem algum problema e ele quer mascarar. Já é uma contratação absurda nos valores. E ainda surge mais essa questão. Tá cheirando a bomba relógio. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quero deixar os créditos aqui pro SBT Esporte Rio e pro canal do Energia 97. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.